muito boa tarde. Vamos começar, vamos dar início aos 5º Encontros Literários. Antes de mais, muito bem-vindos à Biblioteca Municipal Almeida Faria. Vou só aqui falar brevemente do programa que vamos ter para hoje e para amanhã e depois vou passar aqui a palavra. Então, hoje vamos iniciar com a mesa Literatura e Canto Alentejano, com o Paulo Ribeiro, a apresentação do David Freitas e, lamentavelmente, não teremos a Sónia Cabeça connosco porque se encontra doente. Teremos a Joana Sofio, que irá ler a comunicação que ela nos fez chegar. A seguir, pelas 19h30, teremos no nosso pátio lá embaixo um petisco literário com o grupo Canto Alentejano Fora de Horas e com o Paulo Ribeiro. Aproveito para, se alguém ainda quiser participar, se não tiver inscrito, ainda temos vagas. Amanhã, sábado, dia 20 de abril, iremos iniciar pelas 16 horas, aqui na biblioteca, com a mesa Hip Hop e Spoken Word, com Alice Neto Souza, Johnny Valas, Maria Caetano Villa-Lobos e Telma Tevon, com a apresentação da Rosa Soto Armas. Às 17h30, teremos a apresentação do livro da Telma Tevon, Um Preto Muito Português. Às 18 horas, a mesa 25 de Abril em Montemoro Novo, na literatura e na música, com a Joana Sofio, o João Luís Nabo e a Teresa Fonseca, apresentação do Vítor Guita. E encerraremos a tarde com leituras de texto pela Universidade Sénior do Grupo dos Amigos de Montemoro. Às 21h30, para encerrar os nossos encontros literários na Biblioteca do Convento de São Domingos, teremos a mesa Literatura e Fado, com Ana Grilo, Bruno Chaveiro, Flávio Cardoso e Ricardo Ribeiro, com a apresentação da Helena Rocha. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Desfrutem. Vou passar a palavra ao vereador da Cultura e Arte, Henrique Lopes. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Não preparei grande coisa, porque acho que para quem ainda teve a felicidade e depois aqueles que nasceram depois de 25 de Abril, naturalmente viveram já em liberdade, mas estes 15 encontros literários, agora em torno da literatura e da música, a mim dizem particularmente muito e influenciaram muito o meu percurso profissional, sobretudo, e pessoal também. E o meu universo estético, de pensamento em torno do mundo e de mim próprio e da relação com o mundo e comigo próprio também, e com os outros, e com os que são mais próximos e até mais afastados. E queria dizer aqui algumas coisas. De facto, para já agradecer à Divisão Sociocultural e aos técnicos, particularmente da Unidade de Cultura e Arte, pela organização deste evento, que é sempre um evento impactante e que já começa a ter raízes e história aqui. Mas queria também falar da importância que a música e a literatura tiveram na construção da minha pessoa, particularmente, mas também de todos nós, certamente. E quando se dá o dia 25 de Abril, que é um dia, talvez, que eu mais me recordo até hoje, com exceção, talvez, do nascimento dos meus filhos, do meu filho e da minha filha, é talvez o dia que eu mais consiga recordar desde que acordei até que fui adormecer. Não é? E há um momento particularmente importante, foi quando o professor, bem, por volta das 10 da manhã, não posso precisar a hora, nos mandou para casa, e eu chegar a casa e a minha mãe a chorar, contentamento, naturalmente, e a dizer que já não tinha que ir para a guerra do ultramar. Provavelmente essa foi uma coisa que na altura marcou bastante. O meu irmão que está aqui à frente era pequenino, mas meu pai tinha esta ideia de ter 2 filhos, não é? Homens mobilizados possivelmente para a guerra. E nesse dia eu andei a distribuir fruta aos militares, não é? E lembro que, particularmente à saída de Montemoro para Mora, e morava aí ao pé, andei a distribuir fruta. Umas ameixas, umas coisas que os meus pais iam-me dando, e há lá um momento que marcou bastante, foi um grupo de militares que lá estava, de soldados, e na altura não percebi nada também não é importante, de graduações, etc. Mas lembro perfeitamente de estar lá um soldado com uma guitarra clássica, uma viola, como se chamava na altura, e a cantar uma coisa que eu fiquei absolutamente deslumbrado, que foi o Venham Mais 5. Isso estamos a falar em 74.
E na altura eu não conhecia evidentemente a música, depois passado pouco tempo consegui identificá-la, e aquilo marcou-me bastante, aquela coisa, não é? Conheço a música do Zeca, e sobretudo sempre tive um fascínio que já vinha atrás de gostar daquele instrumento particular. E aquela batida, está aqui o Paulo Ribeiro, que é a saúde, que sabe perfeitamente que estas coisas mexem um bocadinho connosco. E é ali, exatamente naquele momento, que começa o meu grande gosto pela música e pela relação com a palavra. Esta coisa do venham mais 5, não é? Pronto, marcou-me bastante. E em dezembro decido, meus pais comprarem-me uma guitarra. Isto foi um momento marcante. Foi através da canção, da música, que acompanhava naturalmente a letra, e depois, em abril de 1975, dia 25 de abril, era miúdo, tinha 11 anos, andava com a banda filarmónica a tocarmos compulsivamente, num bom sentido do termo, Somos Livres, né? Uma gaivota, dávamos pela rua, e no 1º de Maio também. Portanto, eu vivi estas coisas e vivi muito o canto de intervenção do Zeca Afonso, sobretudo, e claro, o Sérgio Godinho, o Zé Mar, e o Fausto depois também, etc. Não é? E isso foi algo que me marcou bastante, foi aí a gênese também de associar, de facto, a canção e a música e a arte como a cantiga é uma arma, que na altura que se cantava muito pelas vozes do GAC, Grupo de Ação Cultural, tem um álbum notável que é o Post Cante, que eu acho que vale a pena redescobrir, para quem não conhece, descobrir. E, de facto, eu acho que é importante perceber que nas ditaduras, isto às vezes é uma coisa que me faz um bocado de espécie, às vezes, de facto, a arte é uma coisa que existe para nos perpetuar no espaço e no tempo, mas também, se o mundo fosse perfeito, provavelmente não existiria arte, não é? O Tarkovsky, que é o cineasta russo, falava muito nisto, não é? E também o Zé Régio, o Henry Miller, dizia que a arte é uma forma de compensação para o terror que a vida às vezes nos inspira. E creio que muitos artistas, estes particularmente, arranjaram inspiração, quer literária, quer musical, para essa compensação e também aos tempos de ditadura. E é preciso saber, de facto, que as artes, em tempos de ditadura, eram cápsulas de cultura e meios de difusão de ideias, como todos sabemos, não é? Mas que desempenhavam o papel de auxiliar a materialização da ideologia vigente na altura. E, portanto, esta contracultura que acaba por existir ainda antes do 25 de Abril, há um ano particularmente importante, já agora se permitem, que é o ano de 71, que é um ano-chave da música portuguesa. É um ano em que, de facto, aparecem 5 obras-primas absolutas. Acho que é o melhor ano sempre da música portuguesa, em que o Zeca lança o Cantigas do Maio, o Zé Mário mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, o Sérgio Godinho, os Sobreviventes, o Adriano Correia de Oliveira, que não era um compositor nem um escritor propriamente dito, era uma voz notável, um intérprete, tinha um álbum que era Gente Aqui e de Agora, com música do Zé Nisa, e o Carlos Paredes fazia o Movimento Perpétuo, que é o segundo disco a solo dele, depois do Guitarra Portuguesa, que tinha os Verdes Anos, que o afirma definitivamente como um gênio, não só de execução, mas também da composição. E em 71, eu naturalmente não tinha acesso a estas coisas, era muito novo, depois redescobri, após o 25 de Abril, redescobri esses álbuns todos. E, de facto, era impressionante, e eu tenho aqui, como é que algumas canções estavam absolutamente atuais, ainda hoje, de facto, se conseguem manter atuais. E, portanto, faz todo o sentido que estes encontros literários, na comemoração dos 25 anos, perdão, dos 50 anos do 25 de Abril, se mobilizem em torno da canção e da poesia. E é engraçado que é através das canções do Zeca Afonso e daqueles nomes que eu citei que eu acabo por chegar à literatura de uma forma mais permanente. À poesia, sobretudo também, mas também aos textos literários, aos romances, aos contos, etc. Não é? E eu tenho aqui acho que é das coisas mais bonitas que eu conheço sobre porque é escrito por um poeta, que é o Eugênio de Andrade, que é talvez o mais poético dos nossos poetas, não é? Aliás, numa compilação que há de toda a obra completa,
O Tolentino Mendonça, que é cardeal, mas também é poeta, dizia que o Eugênio Andrade tinha na sua estante uma citação que eu estou farto às vezes de citar, farto é uma forma de expressão, do Nietzsche, que era se a música à vida seria um erro, não é? E isto diz assim: a música é assim, pergunta, insiste na demorada interrogação sobre o amor, o mundo, a vida, ponto de interrogação. Não sabemos e nunca o saberemos. Como se nada dissesse, vai afinal dizendo tudo, assim fluindo, ardendo até ser fulguração por fim, o branco silêncio do deserto. Antes, porém, como sílaba trêmula, volta a romper, ferir, a acariciar a mais longínqua das estrelas. E é de facto, comecei a descobrir o Eugênio de Andrade e muitos outros poetas, para além daqueles do universo musical, foi a partir das canções, também de poetas da música brasileira, como o Vinícius Moraes, e da música do Tom Jobim, e depois com o Toquinho, as letras do Caetano, do Chico Buarque, etc. Não é? Portanto, foi a partir, de facto, das canções de intervenção que eu também cheguei ao universo literário, e é bom, cada vez mais, numa altura em que se lê pouco, ou que se lê só, peço desculpa, as gordas, não é? Peço desculpa a metáfora, mas, de facto, é importante que a gente não deixe de ler. É importante que ninguém pense por nós, não é? Pensemos por nós próprios, saibamos de alguma forma analisar aquilo que as palavras nos queiram dizer. E há livros e há poemas que nos leem a nós próprios. E aprendemos imenso com isso, acho que isso é muito importante. E muitas daquelas canções refletem também muito daquilo que foi o sentimento que eu tinha na altura e continuo a ter em relação a muitos contextos. E, portanto, é através também da poesia e da música, porque a música não tem palavras só por si, não é? Portanto, a música tem é um mar sonoro, é o ar sonoro, mas que depois é uma coisa, um exercício muito interessante que eu já não há muitos, é a gente ouvir o mesmo texto com várias músicas, não é? Às vezes faz-nos um bocado de confusão, porque às vezes as palavras ganham identidade musical também a partir daí. Portanto, é este convite que eu faço aqui também, nunca deixemos de ler, e através das canções é um bom universo, seja através do spoken word, enfim, a palavra falada, que há muito no hip-hop e no rap, etc., vale muito a pena, de facto, que não nos deixamos adormecer. E a palavra e a poesia e a prosa e os ensaios, etc., são momentos em que nós próprios, com nós próprios, nos possamos reencontrar e que estes 15 encontros literários nos sirvam para refletir um pouco sobre o mundo, sobre o que é os ideais da revolução, da liberdade, da solidariedade, e que isto é tudo muito rápido e vale a pena, como dizia o samba da bênção do Vinícius Moraes e do Toquinho, é melhor ser alegre do que ser triste. A alegria é a melhor coisa do que existe, embora, às vezes, para fazer o samba com beleza, é preciso um pouco de tristeza, não é? Mas a alegria é, de facto, o melhor dos sentimentos. E eu não vou chatear muito mais, eu só queria dizer que o Fernando Pessoa dizia que o fim da arte inferior é agradar, o fim da arte média é elevar, o fim da arte superior é libertar. E o 25 de Abril foi um libertar de muita coisa. E quando me pergunta qual é que é o meu lema de vida, não sei, tenho que recorrer, e recorro a uma das pessoas que mais me influenciou, o professor Agostinho da Silva dizia: não há liberdade minha se os outros a não têm. Subscrevo isto e é aqui que eu me identifico. E concluo agradecendo a vossa presença, que é muito importante, todos que aqui estão e aqueles que também não estão, mas o que é importante é que a maré esteja sempre alta. Como dizia o Sérgio Godinho, no disco Os Sobreviventes, que é o texto mais pequeno que eu conheço de uma canção, mas que é absolutamente prodigioso. Aprenda a nadar, companheiro, que a maré se vai levantar, que a liberdade está a passar por aqui. Toda a gente conhece isto, é um texto muito pequenino, depois repete, etc. E acho que este mote é fundamental, a gente não esquecer disto. Que a liberdade esteja sempre a passar por aqui e em todo o lado. Muito obrigado, sejam felizes e livres toda a vida, se possível. Muito obrigado. Passaria, se me permite, a palavra ao Dr. Nuno Cacilhas, que é enfim, um dos mentores destes encontros literários também, ideólogo, se nos permite, arquiteto do roteiro levantado do chão.
portanto, alguém que pensa também muito sobre as questões da literatura, melhor do que eu, e que nos vai falar também, com mais precisão, do enquadramento destes encontros. Obrigado. Bem-vindos e boa tarde a todos. Esta intervenção do vereador Henrique Lopes deixou-nos já aqui muitas pistas sobre o que vai acontecer ao longo destes 2 dias, deixou-nos já aqui muitas relações que são explícitas dentro do nosso programa. Esqueci-me que há aqui uma coisa que eu queria dizer logo ao início, e peço imensa desculpa, é que vamos ter, isto é muito interessante, até porque está aqui o Paulo Ribeiro, personifica muito bem o canto alentejano, e o Fora de Horas também, o nosso notável grupo também, é que estes encontros literários, peço desculpa, materializam-se também em torno de duas formas de expressão artística que foram promovidas a património imaterial da humanidade. Uma é 2011, o Fado, e 2014, o canto alentejano, e, portanto, há esta relação que eu queria há bocado ter falado e que não falei. Peço desculpa. Não há problema. É um apontamento que é necessário também. Bom, mas fazer aqui apenas um breve resumo do que têm sido estes encontros literários. Nós, em 2017, demos, de facto, início aos encontros literários de Montemoro Novo e, na altura, tivemos por base, temos de trabalhar os nossos autores locais, os nossos autores de grande nome, reconhecidos, enfim, temos que os trabalhar um pouco mais, temos que trazer esses autores para o público geral. E começámos precisamente com o Alface, com o João Alfacinha da Silva. Foi assim a primeira edição dos encontros em 2017. Tivemos várias pessoas, como o Diogo Pires Aurélio, o Eduardo Paz Ferreira, o Mário Mesquita, da rádio, que todos conhecem, ou do cinema, o Luís Filipe Rocha, a Teresa Carvalho, Vasco Santos, etc. Enfim. Em 2018, decidimos trabalhar sobre o outro grande autor montemorense, este patrono desta nossa biblioteca, Almeida Faria. E então dedicámos a segunda edição dos encontros a ele, A Vida e os Livros de Almeida Faria. Tivemos então o António Guerreiro, o Marcelo Saco, o Luís Tinoco, o saudoso Jorge Silva Melo, a Cristina Robalo Cordeiro, enfim, tivemos também um painel riquíssimo para abordar a vida e os livros de Almeida Faria. Em 2019, a terceira edição foi dedicada a literaturas e resistência. Sendo Montemor uma terra de gente que trabalhou ativamente, que contribuiu ativamente para a resistência ao fascismo, achámos que deveríamos trabalhar também essa temática na sua relação só com a literatura. E então trabalhámos literaturas e resistência. Conseguimos, de facto, ter cá muitas pessoas, entre elas também já faleceu, a Margarida Tengarrinha, mas também o Samuel Quedas. Trabalhámos com o Conselho Português para a Paz e Cooperação. Falámos da obra, obviamente, Levantado do Chão. Portanto, foi aqui um momento onde abordámos a relação da literatura com a resistência. Em 2022, demos início a uma nova linha de trabalho. Pensámos que, de facto, o que é que vamos fazer agora para ter aqui alguma continuidade? Ok, vamos trabalhar a relação da literatura com outras formas de expressão artística. E então, em 2022, a quarta edição foi dedicada à literatura e cinema. Tivemos o Miyakoto, tivemos o Água Lusa, tivemos o José Miguel Ribeiro, o Jorge Gonçalves, Fernando Vendrell, enfim, um painel também riquíssimo, como alguns de vocês estiveram cá também e tiveram a oportunidade de estar presentes neste painel. O ano passado foi um ano complicado para nós, tivemos aqui alguma dificuldade em fazer a programação e tivemos aqui em reunião, decidimos que iríamos passar para 2024 e passar para abril e relacionar a literatura e a música, um dos primeiros temas destes encontros, e depois quer a literatura, quer a música com o 25 de abril. E é esta a linha geral que nos vai conduzir ao longo destes dias com a programação que a Liliana também já teve hipótese de ler. Não vou alongar muito, mas vou deixar ainda algumas notas sobre esta primeira parte temática dos encontros, a relação entre literatura e música.
Ora, é no século XVIII, com o Iluminismo e com a Revolução Francesa, que de facto, e com o grande boom que houve de teatros e o grande boom que houve, a rivalidade que havia com o património religioso também, a arte começou a ganhar de facto um lugar na sociedade muito importante e foi aí, durante essa altura, durante o século XVIII, que as relações entre a literatura e música se vão tornar mais óbvias e mais complexas. Isso surge com uma forma de arte que é a ópera. É através da ópera que, de facto, há um explorar dessa relação entre a literatura e a música. E há uma peça que se chama Capriccio, do Strauss e do Krauss, que portanto, é inaugurada nos anos 40 do século passado, em Berlim, em plena Segunda Guerra Mundial. Ela também uma forma de contestação a tudo o que estava a acontecer. Mas esta peça tem uma particularidade. Há um músico e há um poeta. E eles os dois estão a tentar fazer uma ópera para oferecer à Condensa. Mas eles os dois também estão a galantear a Condensa. E então a Condensa tem que escolher. E é daí que nasce aquela frase que conhecemos, aquela expressão que conhecemos em italiano, prima le parole, dopo la musica, ou prima la musica, dopo le parole. Esta relação, primeiro a música e depois a palavra, a primeira palavra e depois a música. Portanto, é aqui que nasce, nesta ópera, que nasce esta expressão. Portanto, esta discussão da importância relativa entre palavras e música. E a Condensa, no meio disto, escolhe os dois. Acaba por escolher os dois. Não dá prioridade a um nem ao outro. Porque são eles os dois, é a junção da música e da literatura que dá algo novo. Que dá algo que não se consegue só com a música ou não se consegue só com a literatura. Pronto, isto foi só para vos dar aqui uma breve introdução, posto que o Sr. Vereador também já falou aqui de várias formas de relação da literatura e a música. Às vezes ouvimos músicas que nos remetem para determinados livros, outras vezes lemos livros que nos remetem para determinadas músicas. Um autor também pode criar a partir, um músico pode criar a partir de um escritor pode criar a partir de uma música. Há aqui um conjunto de relações que são riquíssimas de explorar e é essa a proposta que temos para estes dias. A segunda parte de temática, quer a literatura, quer a música, com a relação com o 25 de Abril, prende-se, obviamente, com o facto de serem estas duas formas de expressão artística do homem, serem duas formas que nos fazem, de facto, com que esses momentos nos cheguem, principalmente a quem nasceu pós-74. Ou seja, eu consigo, de facto, a forma que eu consigo de entrar um pouco dentro do universo desses homens e dessas mulheres que trabalharam para construir o 25 de Abril é através da literatura e da música. É o veículo que me aproxima mais dessas pessoas, desses Domingos Mau Tempo, desse João Mau Tempo desta nossa vida. E pronto, e para terminar, quero de facto agradecer aos trabalhadores dos vários serviços que se uniram para conseguir propiciar estes 2 dias de encontros literários. Dentro da nossa unidade de Cultura e Arte, os vários serviços que a compõem, a biblioteca, o cineteatro, o arquivo, mas também ao Serviço de Higiene e Limpeza, ao Gabinete de Informação e Comunicação, ao Gabinete de Apoio à Presidência, ao apoio administrativo, ao armazém, aos colegas da Divisão de Obras e Pintura que, de facto, prepararam todo este espaço e é, de facto, este grupo de muita gente que tem que ser relembrado nestes momentos. Não somos só estes 3 que estamos aqui, nós, de facto, estamos a tentar aqui dar o rosto, mas para um grupo muito grande. Agradecer também, obviamente, os parceiros, agradecer à Fonte de Letras, agradecer à Universidade Sénior, do Grupo dos Amigos de Montemoro Novo e agradecer também ao Grupo dos Amigos de Montemoro Novo e, dizer-vos que estes sejam, de facto, uns verdadeiros encontros, não literários, mas antes verdadeiros encontros através da literatura e da música
e do 25 de Abril, que possam encontrar-se convosco próprios e com o mundo, e que com isso saiamos daqui melhores pessoas e mais felizes. Muito obrigado a todos, bem-vindos. Lembrei-me agora, peço desculpa, antes do Paulo Ribeiro e da Joana, acho que era o Saramago que dizia, antes de escrever, escuto a música que há nas palavras. Pensemos sobre isso também, não é? Sim. Acho que é apropriado. Quer a musicalidade da literatura, quer a literariedade da música. Exatamente, é isso mesmo. Não é? Muito bem. Complementa-se. Muito bem. Se calhar podemos...